De volta com o Tudo Posso e vamos falar agora de um assunto muito interessante. Você sabe o que é gentileza corporativa? Em um período onde chegamos ao limite brutal da falta de ética nas relações, só conquistará o sucesso contínuo aqueles que conduzem suas relações interpessoais com empatia, cordialidade e respeito, gerando atitude superpositivada. Essas são as palavras do especialista em gentileza corporativa e escritor Luiz Gabriel Thiago, o senhor Gentileza, que esteve com a gente e esclareceu todas as dúvidas sobre gentileza corporativa. Vamos ver. Eu vou tratá-lo como Luiz Gabriel ou como o senhor Gentileza? Luiz Gabriel, fica a seu critério. O que é gentileza corporativa? Explica pra gente. Na verdade, obrigado pelo convite, pela gentileza de Que estar bom, aqui no que Tudo bom. Posso, dizer que todos podemos praticar a gentileza, né? Gentileza corporativa é a aplicação de valores humanos no ambiente profissional. Não é? A gente se depara todo dia com uma realidade cruel, ela é intensa. Alguns dizem que a sua rotina profissional é alucinante, né? Ou seja, é um degrau acima do estressante. Então a gentileza ela cabe em qualquer lugar. Então, por exemplo, você pegar um copo de água para um colega, mesmo que ele não tenha pedido, isso é gentileza, né? Ela é simples. Você lembra do colega, é isso? Exatamente, lembrar do próximo, né? Servir ao próximo. E esse servir ao próximo, ser gentil, não significa ser submisso ou ser bobo, ser idiota, como alguns dizem, né? Pelo contrário, né? Você está à disposição do seu próximo. Gentileza é algo que vem de berço? Na verdade, a gentileza é um predicado humano. Então, assim, desmistificando isso, né, a gentileza, todos nós nascemos com esse músculo, vamos dizer assim. E se ele não for desenvolvido, ele atrofia, como um músculo realmente, né, que a gente tem no corpo. E os valores que são transmitidos pelos pais aos filhos, ou seja, as instituições, escola, família, a religião para quem tem, eles são fundamentais para que a gentileza se desenvolva, né? E lembrando, Rafael, que a gentileza a gente também ensina pelo exemplo. A gente quando a gente vê as pessoas praticando gentileza de uma forma despretensiosa, aquilo fica aqui, ó. E praticar, você falou bem agora, praticar de forma despretensiosa, sem esperar que o outro também seja gentil comigo. Exatamente, né? O falecido profeta Gentileza, que na verdade é o pai da gentileza brasileira, ele pintou, inclusive ele é do interior de São Paulo, eu sei que o programa tem uma audiência forte no interior de São Paulo, né? Ele nasceu em Cafelândia, foi criado em Mirandópolis, mas na década de 50 foi para o Rio tentar a vida. E por lá ele ficou por quase 40 anos, pintando poemas de gentileza. Ele dizia que gentileza gera gentileza. E a gentileza ela é muito simples, ela não exige requinte. Então, a verdadeira gentileza é quando você pratica sem esperar nada em troca. Não é? E o curioso é que a física quântica já comprovou que essa frase ela é verdadeira. Ou seja, nós temos uma energia no nosso organismo que é chamada de energia estática, que ela atrai outras pessoas gentis. Olha aqui. O gentil convive com o gentil, é muito comum isso. Exatamente, os semelhantes se atraem, né? Isso não é espiritualidade, não é força do pensamento, isso simplesmente é orgânico. Ou seja, quando você pratica a gentileza, não é, o teu cérebro ele faz um disparo de endorfinas, não é, do bem-estar, que te causa um bem-estar, e essa energia estática ela acaba atraindo outras pessoas gentis. A gentileza é capaz de mudar o ambiente corporativo? Eu chego para trabalhar num ambiente completamente hostil, onde o chefe maltrata os subalternos, onde os próprios subalternos ali, os empregados não se entendem, mas eu chego com o meu espírito completamente inovador, eu quero mudar aquela realidade. Com a minha gentileza, eu posso fazer isso? Deixar bem claro que não existe falsa gentileza. A pessoa é gentil realmente, né, tá. de uma forma natural. Então, primeiro tem que haver uma transformação pessoal, ou seja, interior. Né? A gentileza, você se transforma, você precisa praticar para que ela se torne um hábito. E através do exemplo você acaba disseminando pelo seu setor, né? Os seus colegas vão se espelhando em você. E através do neurônio espelho, que é o mesmo que copia o bocejo, quando alguém do seu lado boceja, né? Então esse neurônio ele também copia a prática da gentileza, né? E depois de um tempo você já percebe que pelo menos o seu setor, aquela sua área ali, ela tá mudando, as pessoas sentem, percebem. Muda o rendimento no ambiente de trabalho também? Pessoas gentis produzem muito mais. Né? Consequentemente, a empresa acaba faturando mais também, né? Agora, deixar também outra coisa muito clara, Rafael, a gente não pode praticar a gentileza esperando um retorno financeiro. Ela melhora o relacionamento interpessoal nas empresas, no trabalho, consequentemente o clima organizacional, a gente consegue transformar uma cultura e, em consequência disso, os resultados aumentam.
Luiz Gabriel, as empresas se preocupam com essa situação de gentileza a ponto de querer treinar os funcionários para desenvolver a gentileza, para aflorar a gentileza que já vem naturalmente da pessoa? Tanto é que eu existo em função disso, na verdade. Você faz esse trabalho de treinamento? Eu faço exatamente isso. Em pleno século XXI, o cara é especialista em gentileza no trabalho, que absurdo, né? Mas a realidade é nua e crua aí fora, né? Realmente as pessoas estão se combatendo o tempo todo e competindo entre elas o tempo todo. E como que é o treinamento? Então, a gente tem alguns programas, né? Por exemplo, através de workshops, de roleplay, ou seja, games corporativos. E todos esses programas, eles estimulam a prática. Ou seja, a gente não ensina a gentileza, a gente simplesmente faz disparar um gatilho que todos nós temos e conscientiza, comover aquela pessoa a começar a prática da gentileza, para que ela se torne um hábito. Faça parte da sua vida. É desse seu trabalho que vem o seu segundo nome, Senhor Gentileza? Não, na verdade não. É? Na verdade, esse apelido, que é um presente de Deus, ele foi uma leitora de um blog que eu tenho até hoje, há muitos anos, e ela não sabia o meu nome. Ela foi comentar alguma coisa, colocou: olá, Senhor Gentileza. Aí os outros acabaram comentando também, como se me chamando de Senhor Gentileza, acabou ficando. E quando que essa prática se incorporou na sua vida, que você viu que isso, para você, é um negócio, né? E ao mesmo tempo você ajuda outras pessoas? Eu tenho dois motivos. Primeiro, eu tinha uma chefe que odiava, né? Lá vem. Eu tinha uma chefe que odiava, então ela me motivava a estudar a gentileza. Na verdade, foram pesquisas acadêmicas, né, de gentileza no trabalho, de mestrado e doutorado em educação. E eu voltei toda a minha pesquisa para a gentileza, ou seja, há a necessidade de se reeducar homens adultos no ambiente profissional com valores humanos. Né, falta bastante coisa: disciplina, limite, tolerância, paciência. Paciência muita, né, a solidariedade que eles dizem, né, os teóricos dizem, ser proativo, ser solidário, você estender a mão, pegar um copo d'água, dividir uma tarefa, perguntar se você está bem. O ser humano, somos diferentes, uma pessoa é diferente da outra. E as pessoas não toleram muitas vezes a falta de prática de um colega de trabalho, não consegue entender os limites. Paciência, né? Agora, eu acredito que esses valores, eles venham de casa. Ou seja, se eu tenho uma educação formada sólida, se eu tenho valores através da minha família, da escola, enfim, né, eles devem ir para o trabalho. Só que quando você chega no trabalho, você é o diferente, ou você insiste na gentileza, ou você se corrompe, ou você se torna mais um deles, que é o que acontece na maioria dos casos. Você acaba sendo engolido pelos outros, é isso? Exatamente. Qual que é a maior falta de gentileza que as pessoas cometem no ambiente de trabalho? Primeiro, saber ouvir. As pessoas perderam o hábito de ouvir. Saber ouvir, ser imparcial, não é? E estender a mão, ser solidário. Você pergunta assim: por que você está assim? Está abatido hoje? Houve alguma coisa, né? Não é querer invadir a sua intimidade ou a sua privacidade, mas simplesmente dizer que... Mas isso numa situação como essa, ele recebe como resposta: olha, não se intromete, isso não é da sua conta, recebe logo uma porta fechada na cara. Ele deve insistir ou se acomodar? Não deve insistir, porque você tem que usar o bom senso, né? Você não precisa insistir com aquela pessoa. Agora, não desistir da gentileza. O mundo precisa de pessoas gentis que acreditem nisso, né, justamente para poder converter os outros, mostrar: é possível sim você ser feliz no trabalho, é possível sim você ser uma pessoa melhor, por que não? Né? Por que ter vergonha disso? Mau humor e falta de gentileza estão associados? Então, o mau humor é a ausência do bom humor, né? O bom humor é um dos valores que sustentam a vida de um homem gentil. Como um viaduto que tem pilastras que sustentam, esses valores humanos, eles sustentam a vida de uma pessoa gentil. Né? O bom humor é indispensável, né? O riso é indispensável no trabalho. Julgar uma pessoa sem conhecê-la também pode ser uma falta de gentileza? Porque você não sabe o que aquela pessoa está passando. Tá. Você não sabe se por trás daquele mau humor ou por trás daquele pessimismo, daquela carranca toda, né? Se a pessoa está sofrendo algum problema, se ela perdeu alguém da família, se está com alguma dificuldade. Então, antes de julgar, nunca julgue, né? Mas sempre imaginar que aquela pessoa pode estar passando por um momento difícil, que às vezes uma palavra amiga é suficiente para transformar o dia dela, né? E o seu também. Bom, hoje nós falamos sobre gentileza corporativa, mas a gentileza se aplica em qualquer outro ambiente. Em casa, na rua, no ônibus, no transporte público. As pessoas podem e devem praticar, com certeza. Sim, o tempo todo, né? O tempo todo. Agora, e o curioso é que a gente vê pessoas gentis. Elas existem, elas estão por aí. Então, quando você se depara, por exemplo, no metrô, algum grosseirão,
né? Sempre tem outra pessoa que pratica gentileza, que cede o seu lugar, que tira a mochila, que dá passagem. Que dá passagem. Não é? Dá passagem no metrô, acho que é o pior trauma que hoje tem. Mas elas existem, estão por aí. O que seria dos grosseiros se não fossem gentis? Abrir a porta do carro para uma pessoa idosa, para uma mulher. Não é questão de romantismo, não. É gentileza acima de tudo. É gentileza, boa educação, uma boa formação em valores humanos. Bom, e o Luiz Gabriel, ele também tem um livro aqui, Gentileza no Trabalho, conciliando sua vida pessoal com a profissão. Senhor Gentileza, o que é retratado aqui no livro? Na verdade, a importância de valores humanos para a conduta humana, né? Gentileza é um conjunto desses valores. Então, solidariedade, respeito, tolerância, disciplina, confiança, enfim, todos juntos, a gente chama tudo isso de gentileza e está tudo isso nesse livro. Bom, você tem um blog também, é isso? Eu tenho um blog que é o Gentileza no Trabalho, que é o blog que me deu o apelido de Senhor Gentileza. Ela está no Instagram também, Senhor Gentileza, Facebook Senhor Gentileza. É só me seguir que eu sigo de volta. E lá você naturalmente tem dicas, das orientações necessárias. Todos os dias, e eu mesmo respondo todas as mensagens, comentários. Gentilmente responde tudo isso. Faço questão disso tudo. Posso mandar um beijo para minhas filhas? Deve, sem dúvida alguma. Marina e Luzia, papai te ama. Ama vocês, beijo para vocês. Quem é gentil é mais feliz? Sempre. Sempre. A gente percebe o teu sorriso no olhar, no rosto, para falar desse assunto. A gentileza abre as portas da alma. A gentileza abre as portas da alma. Com essa frase, então, eu vou te agradecer. Obrigado. Encerrar aqui a nossa entrevista. Obrigado pela gentileza da presença. Obrigado sempre.